Tem muita gente me perguntando aqui quais são os critérios que eu utilizo para liberar meus pacientes após a reconstrução do LCA. Tá? O primeiro deles é os critérios clínicos. Tá? A gente precisa ter pelo menos 9 meses de liberação para esporte pivotante. Tá? Isso é o básico. Hoje em dia, a gente antigamente fazia com 6 meses. Hoje, a partir dos estudos, a gente permitiu dizer que com 9 meses tem muito mais segurança para liberar os atletas. Além disso, a gente precisa também do aval do cirurgião para isso. Afinal de contas, foi ele que operou, ele precisa analisar o caso do paciente e aí, obviamente, dá para a gente o aval para que a gente possa fazer os testes para a sua liberação. Não pode haver dor incapacitante e muito menos edema. Edema é uma coisa que a gente abomina na fase final do pós-operatório porque o edema altera a percepção de movimento. E se altera a percepção de movimento, facilita a chance de ter uma recidiva, uma nova entorse e colocar a cirurgia, mandar a cirurgia pelos ares. Não é o que a gente quer, então não pode ter edema e não pode ter dor incapacitante. A amplitude de movimento nesses casos tem que estar 100% normal, ou seja, você não deve ter déficit de extensão e não deve déficit de flexão. Especialmente o déficit de extensão é uma coisa que a gente tem que evitar 100%, porque eu sempre falo que faltar 5 graus de flexão não é um problema. Agora, se faltar 1 grau de extensão, isso é um problema porque o teu paciente vai mancar. Tem que haver velocidade e execução plena dos gestos, ou seja, o paciente tem que conseguir fazer os movimentos todos do esporte, né? Estar inserido às atividades esportivas de uma forma mais incipiente, já de uma forma bastante segura, né? Então, saltos, rotações laterais, giro, movimento frontal, movimento lateral, tudo isso tem que estar pleno, tem que estar tranquilo, de preferência você já tem que ter feito algum tipo de transição esportiva. Alguns questionários são utilizados, e aí a gente pode utilizar o ADLS-COS, o IKDC, sempre com scores acima de 90%, e um teste muito interessante é o SL-RSI, que foi um teste, inclusive, que foi validado para o português pelo nosso amigo parceiro, o Gabriel Leão, o Pedro Olavo, entre outros pesquisadores lá da UFC, e que tem que ter um score acima de 77% para poder liberar para a prática esportiva. O CEBT modificado, o Y-teste, tem que ter scores acima de 94% no teste total, sem haver assimetria entre os dois lados. Falando do IKDC e do ADLS-COS, scores acima de 90%, tá? Para poder liberar, tá? Então, força isométrica através do dinamômetro SPTEC de 90% para quadríceps e isquiotibiais, tá? Então, 90% para quadríceps, 90% para as isquiotibiais, pelo menos em relação ao lado contralateral. É bem interessante, se vocês puderem e tiverem com o paciente no pré-operatório, fazer essa análise no pré-operatório também, porque aí você vai ter um retrato antes da cirurgia, um retrato depois da cirurgia, para poder fazer um traço e identificar se essa simetria é real ou não, tá? Rope testes, então single rope test, crossover rope test, timed rope test e triple rope test, além do rope test, do teste vertical unipodal, tá? Teste de potência contra movimento, tá? Então aquele teste onde você salta com os 2 pés e cai, para a identificação do nível de potência de membros inferiores. E por último, o último teste que a gente faz é o chamado teste da figura T, que é um teste de agilidade, onde você corre uma determinada distância, passa por cones, né? E aí você tem que atingir o final desse teste em 11 segundos, pelo menos, tá? Então, se você cumpriu, se o teu atleta cumpriu todos esses critérios, ele está liberado para retorno aos treinos, e aí só depois de um ritmo controlado de treinos com um preparador físico é que ele deve ser novamente inserido na prática plena do futebol, tá bom? Satisfiz as tuas necessidades? Então, continua com a gente aqui. Um abraço.